fundo da Alerj vai repassar quase 30 milhões de reais a municípios atingidos pelas chuvas. Alerj realiza curso de processo legislativo. Projeto Elas no Turismo está com inscrições abertas na Neltur. E TRE faz retotalização de votos das eleições de 2022. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio realizou a cerimônia de retotalização dos votos da eleição de 2022 e o deputado Renan Jordi passa a ser parlamentar efetivo do Partido Liberal na Alerj. De acordo com o TRE, não houve alteração no número de vagas ocupadas pelo partido na Assembleia Legislativa do Rio. A recontagem dos votos foi necessária após a anulação dos 97 mil votos do ex-deputado Rodrigo Bacelar, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de estar filiado à União Brasil, Bacelar foi eleito pelo PL e, por isso, a retotalização dos votos poderia impactar o partido. Em menos de 10 minutos, o sistema do TRE refez os cálculos e o presidente do tribunal, desembargador Cláudio Tavares, apresentou o resultado. Não houve alteração na distribuição das cadeiras entre partidos e federações. O deputado estadual eleito pelo PL passa a ser o senhor Carlos Augusto Nogueira Pinto, matrícula 22045. Com a saída de Bacelar, o sistema apontou que o deputado Carlos Augusto assumiria o cargo, mas ele já ocupa uma cadeira no parlamento por conta da renúncia do colega de partido, o deputado Dr. Serginho, que foi eleito prefeito do município de Cabo Frio em 2024. Desta forma, o deputado Renan Jordi, que estava como suplente, se torna o titular na Alerj. Indique a assessoria de contas se o eleito e os suplentes que o seguem em ordem de votação prestaram contas a esta justiça especializada, de modo a verificar a eventual necessidade de expedição de diplomas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral também anunciou que haverá uma nova sessão da Corte no dia 14 de abril para a homologação do resultado e só após isso a Alerj será comunicada. Os resultados da retotalização dos votos serão submetidos à homologação do plenário desta Corte na sessão que será realizada no dia 14 de abril de 2026, às 15 horas, ocasião em que serão apreciadas em conjunto eventuais reclamações ajuizadas e as considerações da comissão apuradora. Após a homologação, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro será devidamente comunicada do resultado, para que adote as providências relacionadas à posse do novo eleito ou do suplente, habilitado à diplomação e posterior investidura. A Frente Parlamentar de Retomada de Territórios da Alerj e a Polícia Civil realizaram uma operação em um depósito de farinha de trigo da organização criminosa Terceiro Comando em Duque de Caxias. Na ação, realizada a partir de denúncia recebida pelo deputado Marcelo Dino, que coordena a frente, mais de 50 sacos de 25 quilos de farinha foram apreendidos. O local pertence ao traficante conhecido como Flamengo, que obrigava os comerciantes da comunidade Pantanal a comprarem a farinha dele, o que fez com que o pão vendido nessa região ficasse mais caro. Os agentes também encontraram uma possível rota de fuga nos fundos do imóvel e há suspeitas de que existam mais depósitos de farinha em outros pontos da Baixada Fluminense. Acaba de ser estourada aqui, através de uma denúncia que nós fizemos, a 60DP, um depósito de farinha aqui no Pantanal. Infelizmente, esse traficante, o Terceiro Comando, conhecido como Flamengo, forçava todas as padarias a comprarem a farinha com ele. Com isso, tornando as mercadorias mais caras como o pão francês, que é o cotidiano de toda a população. Nosso mandato tem sido muito pautado na questão da segurança pública. E eles não fazem somente isso com as padarias, não. São todos os comércios. Tem o predinho ali que eles conseguem faturar 375 mil só cobrando a cada apartamento 150. Fora os mercados, fora o material de construção, que várias pessoas perderam.
mas pode ter certeza que nós estamos atentos, nosso mandato tem sido muito pautado nisso e eu quero aqui externar meu agradecimento à 60DP e à 66. A Escola do Legislativo realizou nesta terça a primeira aula do curso de Processo Legislativo no Regimento Interno. O objetivo é tirar dúvidas sobre a elaboração de projetos de lei. O curso vai ter 6 aulas. Vai ser ministrado pelos professores Leonardo Ribas e Flávia Aguiar. O encontro serviu para esclarecer as etapas da elaboração das propostas, da tramitação até a discussão em plenário e a aprovação para virar lei. Todo mundo acha que você preparar um projeto de lei é simples, é como se fosse uma receita de bolo. E não é. Isso requer uma técnica legislativa, isso tem um padrão, isso tem pré-requisitos, isso tem toda uma formulação de um processo legislativo e que você precisa conhecer pelo menos um pouquinho disso e do tema, obviamente, do objeto, para você tecer todos aqueles comentários e explicar para a população o que significa a tua proposição, qual é o interesse do parlamentar em expor aquele projeto. Nós temos regras constitucionais para poder fazer com que uma norma seja válida perante a sociedade. Então é preciso aprender a técnica de formulação, de redação, né, de acordo com a Constituição Federal, com as demais normas, para poder fazer essa elaboração de um processo legislativo. O objetivo do curso aqui hoje é esse, né, ter um pouco do domínio da técnica, né, de elaboração do processo legislativo. E é isso, como a gente vive no Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal é a principal norma e ela dita, inclusive, como se organiza, né, o ordenamento jurídico para poder disciplinar condutas dentro da sociedade, do ponto de vista político, econômico, cultural, social. Então, a importância, eu diria, seria essa. Durante as sessões, é muito importante que os assessores de plenário estejam atentos ao rito processual, das discussões entre os deputados até a condução da sessão por parte do presidente. O assessor que está ali embaixo, ele tem que estar atento ao regimento interno. Isso é fundamental para que você possa estar assessorando o seu deputado, atento à sessão, às pautas, às votações. Você não pode perder um momento. O assessor que está ali embaixo, ele não pode piscar o olho, ele não está ali para brincar, não está ali para estar no celular, não está ali para jogar, ele está ali para assessorar. Então a gente está ali naquela retaguarda, sempre atento ao que o presidente conduz à sessão, obviamente, né, à pauta e aos projetos de leis que são votados, aos pareceres, aos votos e tudo o que diz respeito ao processo legislativo. Essa é a nossa função. Para que uma lei seja considerada constitucional, é preciso estar em conformidade com a Constituição de 1988, para que não haja equívoco na elaboração. Além da preocupação com a constitucionalidade, é necessário estar atento às normas internas da Alerj, para que o projeto de lei não seja contestado. A gente tem aqui a nível de Estado os parlamentares aqui da Casa, mas tem também o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário e o Executivo, através do chefe do Poder Executivo, que é o governador. Há normas que são de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Por exemplo, servidores públicos. Essa casa aqui, os parlamentares eles não podem apresentar projeto de lei relativo a servidores públicos do Executivo. Então, só o governador, mesma coisa relativa ao Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. Tudo que diz respeito aos órgãos e aos servidores do Judiciário, só o presidente do Tribunal de Justiça pode apresentar. Então, a gente estuda, né, essas regras aqui para exatamente não cometer a invasão de competência de outro poder constituído, né? Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. A Neltour, Niterói Empresa de Lazer e Turismo, está com inscrições abertas até o dia 7 de abril para o projeto Elas no Turismo. São 40 vagas para qualificação profissional de mulheres para atuação no setor de turismo e hotelaria. Para se candidatar, tem que ser moradora de Niterói, com prioridade para as mulheres que estiverem em situação de vulnerabilidade social. As aulas práticas de gastronomia, arrumação, atendimento hospitaleiro e limpeza dos quartos vão acontecer na Escola de Gastronomia Popular Nédio Mocelin, no Fonseca, e no Matiz Niterói Design Hotel, em Icaraí.
As participantes vão receber auxílio financeiro para transporte e alimentação. A freguesia de Jacarepaguá ganhou uma Câmara Comunitária, iniciativa de moradores, empresários e lideranças locais. Ela vai atuar como interlocutora da comunidade junto ao poder público, principalmente em questões de segurança, transportes e meio ambiente. A Câmara também reúne síndicos, administradoras de condomínios e grupos de comerciantes do bairro, que hoje tem cerca de 90 mil moradores. A Funarte inaugura nesta terça a nova sede, seu Centro de Documentação e Pesquisa, no casarão histórico onde funcionou o Museu da Casa da Moeda, na Praça da República. Para comemorar também os 50 anos da Fundação Nacional de Artes, vai ser aberta a mostra Ocupação Grande Otelo, que fica em cartaz até 30 de setembro, com visitação gratuita. Parceria com Itaú Cultural, a exposição apresenta ao público a trajetória de Grande Otelo, primeiro artista negro a ocupar lugar de destaque no teatro, rádio, cinema e TV no Brasil. A Assembleia Legislativa vai repassar quase 30 milhões de reais do Fundo da Alerj para 17 municípios atingidos pelas chuvas. O projeto dos deputados Guilherme Delaroli, André Correia e do ex-deputado Bruno Boareto foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Daniel Martins para que eventos ao ar livre realizados no estado do Rio passem a ter pelo menos um banheiro químico com acessibilidade e lavatórios. A matéria complementa a lei estadual que obriga a instalação de banheiros químicos de acordo com o número de pessoas presentes nos eventos. Segundo o texto, a quantidade de banheiros químicos adaptados em cada um desses eventos deve ser de 10% do total de banheiros disponibilizados. O texto segue para análise do governador. A Assembleia Legislativa pode ser autorizada a destinar quase 30 milhões de reais do Fundo da Alerj para 17 municípios que tiveram estado de emergência ou calamidade pública homologados pelo governo. De acordo com o texto, o montante deve ser dividido igualmente entre os municípios contemplados e cada um deles vai receber a quantia de R$ 1.750.000. O projeto apresentado pelos deputados Guilherme Delaroli, presidente em exercício da Alerj, André Correia e pelo ex-deputado Bruno Boareto recebeu durante a sessão a coautoria dos demais parlamentares da Casa. A medida visa atender ações emergenciais de reconstrução, assistência social e restabelecimento dos serviços nas localidades atingidas pelas fortes chuvas. O texto aprovado por unanimidade vai à sanção do governador. São 17 municípios contemplados que receberão R$ 1.750.000 oriundos do fundo da Alerj, onde nós economizamos durante esses 3 meses de gestão aqui nesta casa. Os municípios foram assolados por grandes impactos climáticos e a gente sabe que esse valor, para o pequeno município, que a arrecadação é tão ruim, tão baixa, vai ser de grande valia para a gente que possa recuperar a autoestima daquela população. Também aprovado em segunda discussão um projeto que garante a deficientes visuais a emitirem seus documentos pessoais em braille. Segundo a proposta apresentada pela deputada Índia Armelau e pelo deputado Felipe Pobel, deficientes visuais vão poder emitir as suas carteiras de identidade, certificados de reservista, título de eleitor, passaporte, carteira funcional e demais documentos em braille sem que haja a cobrança de uma taxa extra para isso. O projeto também prevê uma gratuidade para os deficientes visuais que possuem uma renda mensal bruta inferior a um salário mínimo. Esse projeto atualiza uma lei estadual que já garante a esses deficientes visuais emitirem certidões de nascimento, óbito e casamento em braille. A proposta agora depende da sanção do governador para ser transformada em lei. Se a pessoa ela precisa em braille, por que não oferecer isso? É o básico, só que às vezes precisa só um pouquinho de feeling para a gente sentir o que a outra pessoa não sente. Então por isso que a gente fala, o deputado ele é o porta-voz de várias pessoas. Então vocês têm que trazer a sua experiência para a gente tentar fazer um projeto de lei para que some. Eu estou muito feliz com o deputado Pobel que fechou comigo esse projeto e eu espero que logo isso aí seja uma lei sancionada no estado do Rio e que seja exemplo para os outros lugares também. Escolas estaduais podem passar a contar com o programa Cozinha Experimental Mini Chefs,
que determina a criação de espaços físicos dentro das unidades escolares para estimular a formação da consciência alimentar e o consumo de frutas e verduras entre os jovens. O programa estabelece uma série de atividades que devem ser acompanhadas por um nutricionista. O projeto apresentado pelo deputado Munir Neto foi aprovado e vai à sanção ou veto do governador. Eu não tenho dúvida alguma que esse projeto, os mini-chefes, vai ser de uma utilidade muito grande, melhorar a qualidade da alimentação de criança e adolescente. A gente sabe que os jovens não gostam muito de comer frutas, legumes, verduras, e com esse projeto eles vão manusear esses alimentos, além de poder ter o costume de comê-los. Além de outros objetivos desse projeto, e um deles é a questão profissional, né? Eles vão poder aprender como cozinhar e poder ser um futuro chefe de cozinha. Estabelecimentos veterinários podem ser obrigados a notificar a Polícia Civil ou órgão público competente se constatarem indícios de maus tratos a animais. A notificação deve ter o nome e o endereço da pessoa que levou o animal e o relatório do atendimento prestado. O poder público também deve criar um canal para receber denúncias pela internet, com possibilidade de anexar fotografias e vídeos. A empresa que fizer a denúncia deve receber o selo de Empresa Amiga dos Animais. Quem se omitir em relação a esse tipo de ato ilícito pode ser multado. A proposta do deputado Anderson Moraes foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. O que nós queremos fazer é criar uma conexão, dos estabelecimentos, de certa forma, comerciais que tratam os nossos pets, as clínicas veterinárias, toda a casa pet em si, onde tem os profissionais de saúde, porque ninguém melhor do que eles para nos ajudar a trabalhar na identificação dos maus tratos. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.